Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente está comemorando porque ontem começou o financiamento coletivo do livro de astrologia e a gente já bateu a meta. Foi muito rápido e agora a gente já está pensando em novos bônus. Então, de cara, a gente já vai ter os nove príncipes, que são os arcanjos. E aí a gente vai discutir isso hoje ao longo desse projeto, que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse projeto de astrologia hermética. Então, para chamar a galera aqui para o boteco de hoje do projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Eu só tenho uma coisa para falar, catarse.me/astrologia_hermética. Vai lá e entra no projeto. Diretamente do mortesúbita.net, Thiago Tomosalska. Boa noite, pessoal. Já estou com a vaga, o vácuo no minha estante aqui, esperando a enciclopédia chegar. O nosso Bruno de plantão, André Correia Paganismo. Saudações, seres humanos, um projeto lindíssimo. Eu acompanhei, eu tive o prazer de ter alguns spoilers, então o trabalho está maravilhoso e eu estou aqui hoje para provar que eu sou ignorante em todos os tipos de astrologia. E do Ciências Proibidas, Ulisses Massad. Fala galera, se a astrologia já é um tema legal, imagina hermética. Muito curioso para pegar esse livro nas minhas mãos aí. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa me vendo à tarde, isso em outro horário. Desculpem a voz de pato, estou gripado. Tem esquema. Rodrigo Lutarque, você começa as suas considerações iniciais. Como que foi montar esse livro, Marcelo? Me conta aí. Então vamos lá. Para quem está assistindo a gente vai falar um pouquinho de astrologia hermética, porque fala assim, o Ulisses, o Robson, eles estudam astrologia tradicional e perguntaram assim, é diferente? Pouco. Aí a astrologia moderna, aí é bastante diferente. A astrologia hermética ela é a astrologia que é usada dentro das ordens martinistas, das ordens maçônicas, da Rosa Cruz, da maioria das ordens iniciáticas, né? Ela não tem nada a ver com previsão de futuro, essas coisas todas. Ela é focada em trabalhar o mapa astral, o foco da fagulha divina e tentativa de chegar na verdadeira vontade. Então, ela é basicamente o estudo, é uma ferramenta absurda, né? Eu acho que, assim, junto com o tarô, a astrologia é uma das ferramentas mais fantásticas que tem para você chegar no autoconhecimento e falar assim, quem é você, né? E, finalmente, depois de 15 anos fazendo o livro, eu e a Priscila, a gente demorou, depois de mais... A pandemia foi 2020, mais 4 anos montando o livro, e agora ele está praticamente pronto. E agora é só a gente juntar dinheiro para fazer isso vir para a gráfica e vir para a Malkuth, né? Então, Marcelo, posso te interromper para a gente chamar também aqui o Thales e o Paulo Jacobina para a mesa? aí chegaram Thales Azevedo, link co-host, e Paulo Jacobina. Salve, grande Thales. Salve, atrasado, mas tô aqui. 93, galera. Ouvi falar que tem um financiamento novo aí. Como é que é isso aí? Vamos falar sobre ele. Salve, grande Paulo Jacobina, do Pedra de Salve, Afiar. salve, galera. Foi mal pelo atraso, estava colocando o filho para dormir. Muito bom estar aqui com vocês e ansioso para esse financiamento coletivo. Já fiz a minha aquisição, inclusive. O Rodrigo ia falar alguma coisa? Não, estava Então. esperando você contar a história que eu te interrompi na metade. Mano, essa história é muito comprida, cara. Não, eu tô quase aliviado que saiu. E esse é o tipo de livro que eu falava assim, putz, às vezes eu queria que outra pessoa tivesse feito, porque o trabalho é muito infernal. Vocês vão ver, eu tô com ele aqui, a gente vai ter uns spoilers do livro hoje. Mas basicamente a ideia era assim, a gente sempre quis fazer o livro de astrologia. Desde que a gente lançou de Cabala, a galera falou, porra, mas você tem que fazer o mapa, você tem que saber ser o Sol, a essência, o Marte, a árvore da vida e toda essa parada, né? Quando é que vai sair o livro? E eu falei assim, putz, cara, tem 1 milhão de livros bons de astrologia. Se eu for fazer alguma coisa, ele tem que ser um livro que tem alguma coisa que não existe. Tem que ser uma coisa nova, que nem que a gente fez no de tarô.
que a gente fez todas as combinações. Eu falei assim, vamos fazer todas as combinações. Mas aí a gente entende que todas as combinações é um negócio muito gigante, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. E aí a gente precisou de ajuda. Então, no projeto de astrologia de mapa astral da hospitalaria, a gente começou a fazer mapa astral em troca de cesta básica. Então, quebrava dois galhos. Ajudava a galera a, tipo, ver que a astrologia é sério e não é aquela bosta do tipo que você abre e fala 3 signos que vão ter sorte essa semana. Essas loucuras que tem no mundo profano, né? E a galera torce o nariz e fala, pô, a astrologia é essa zorra, né, cara? É 12 signos, a humanidade inteira é dividida, né? Não tem como ser sério. E a gente falou assim, vamos então fazer esse projeto. Então a gente começou a fazer em troca de cesta básica. E a gente tinha um programa lá em inglês que a gente deu uma piratex e montou ele e alterou ele e começou a traduzir. Mas a gente ia traduzindo pelo jeito correto, né? Sem esquizoterice. E aí os primeiros mapas levava tipo uma semana para fazer, porque o cara chegava, você pegava a combinação, aí tinha Sol, os planetas todos, nos signos todos, aí tinha as aspectações, todos os aspectos, e aí tinha coisa nova, e a gente foi escrevendo e foi fazendo, né? E 15 anos depois e 6.000 mapas depois, a gente completou todo o Excel, uma parte assim, tipo 99%. E aí a gente falou, pô, agora que veio a pandemia, a gente consegue fazer. E aí a gente sentou para colocar essa astrologia em projeto. Então vamos dar uma olhada no que é. Então deixa eu dar um share screen com a gente para a gente ver o que seria. Marcelo, acho legal você explicar o que é essas combinações aí, para quem não tem muita noção. Você combina signo com planeta, é isso? Isso, deixa eu ver se vocês estão vendo já? Ainda não. Agora sim. Aí, então tá, esse é o nosso livrinho de história da. Então, o que é astrologia? Para a gente entender o que é astrologia, a gente teria que entender primeiro como é que surgiu, para que serve, né? E a astrologia no início ela era usada para basicamente coordenar plantações e colheitas e eclipses e enchentes e todo esse processo. Então, o que tem de interessante da astrologia que a gente vê primeiro é solstícios e equinócios. Então, você tem 4 pontos que são os pontos naturais que são importantes da astrologia. Cada um deles marca o começo de uma estação do ano, né? Que aí vai tendo, o sol vai ficando, os dias vão ficando mais longos, os dias vão ficando mais curtos, vai ter um dia que vai estar igual, etc. E cada estação do ano vai ter um começo, um meio e um fim. Então, quando a gente multiplica 3 vezes 4, a gente chega em 12 signos. Né? Eu gravei um vídeo explicando a diferença entre signo e constelação, né? Que a galera acha que, pô, mas e a constelação? E o Ofiuco? Como é que isso funciona, né? E na verdade não funciona. A gente trabalha muito com as energias que eles representam e não com o signo e com aqueles nomes, né? Então, quando a gente fala Áries, Touro e tal, é só um nome que é dado. Então, no processo do livro, para dar o spoiler, a gente vai ter o quê? Primeiro, a história da astrologia com passado os principais astrólogos, principalmente os principais livros que fizeram diferença para a astrologia, né? Que uma das coisas que eu quis fazer no livro foi o seguinte: ao invés de simplesmente escrever como é que eu acho que é Áries, o que eu acho que é Touro, o que a Priscila acha que é, a gente fez o mesmo processo que a gente fez com o livro de tarô. Então eu peguei os 60 livros mais importantes de astrologia. Então, desde Ptolomeu, passando pelos grimórios, pelos livros árabes, pelos fragmentos, por tudo aquilo que eu consegui reunir, os livros martinistas, os livros da Inglaterra, os livros do século XVI, XVII, quais foram os livros mais importantes, quais foram os astrólogos mais famosos e importantes. E aí eu fiz o que eu faço melhor, eu compilei tudo. Então, ao invés de eu falar o que é Áries, a gente tem um Excel gigante que falou o que as maiores mentes astrólogas do planeta falaram que é Áries. E aí eu compilei os 10 principais palavras-chave e a gente faz depois um grupo ali com os 100 maiores nomes que a galera usa para descrever o signo, né? Então isso aí é bem bacana.
Deixa eu ver se eu vou levar até lá para dar um spoiler aqui. Por exemplo, a Lua. Então, o que os maiores astrólogos da história falaram sobre a Lua? Emoções, empatia, gestação, água, imaginação. Não sobre o Sol. A gente fez isso para todos os planetas. E também fez para os signos, né? Então, quando a gente pega ali peixes, quais são os signos quais são as palavras que mais têm a ver com peixes? E fizemos para todos os signos, que é para dar uma boa de uma ideia, né? Mas antes de chegar nos signos, o livro ele faz como usar esse livro. Que é a ideia do por que você precisa do livro, como é que você vai fazer? Eu nunca sei astrologia, então como é que eu vou usar o livro? Então, primeiramente, como é que você funciona? O que é o mapa astral? Quais são os números? Para que servem os números? Aí, como é que você vai buscar a ideia de como é que funciona nos chakras, né? Porque qual que é o princípio da astrologia hermética? O que é o mapa astral? Tem a ver com a cabala, óbvio, porque tudo do hermetismo tem a ver. Mas quando a gente fala, por exemplo, meu Sol está em Virgem, ou meu Sol está em Sagitário, ou Capricórnio, eu estou falando do meu chakra cardíaco. Eu estou falando de Tiferet, o Sol é Tiferet. E o jeito como ele vibra pode ser representado como esses elementos e essas qualidades. Então, por exemplo, eu sou Sol em Virgem. Então, na realidade, quando a gente está falando de astrologia hermética, eu estou falando assim, o meu chakra cardíaco, ele vibra em terra mutável. Ou seja, a minha essência é de alguém que gosta de intelectualmente organizar as coisas. E quando você começa a entender o vocabulário e as atribuições de cada um dos signos e dos planetas, você começa a entender muito melhor o que é a astrologia real. Então, quando a gente está falando ali dos planetas, a gente está falando de ascendente, a gente está falando do chakra básico. A Lua, a gente está falando do segundo chakra, depois o Manipura, que ali a gente vai ter Mercúrio e Vênus, depois o Sol, depois Marte e Júpiter, depois Saturno, e Urano, Netuno e Plutão. Então, quando a gente examina um mapa astral, na verdade a gente está examinando uma fotografia da nossa centelha divina. E isso vai facilitar para você conseguir entender quem você é. Então, esse é o que basicamente que diferencia. Dentro da astrologia, a galera acredita que planeta manda energia para a Terra, influencia, essas paradas todas, mas a gente tenta explicar como é que funciona o processo. Aí eu peguei um arquivo antigo. Esse para quem está assistindo, não é o arquivo final, tá? Eu abri agora, então tem algumas coisas que vão estar incompletas ainda. Então, o que vai ter um signo para a gente entender? Ele vai ser composto de 3 partes: polaridades, elementos e qualidades. Então, eu preciso explicar primeiro o que é o Yin e o Yang, que é a polaridade positiva e negativa, o para fora e o para dentro. Pode falar, Paulo. Não, aproveitando o que você estava falando sobre os planetas, né, eu queria saber como é que você deu um enfoque em relação aos chamados planetas transpessoais, que tem muito astrólogo que acaba não comentando e tem outros que caem dentro e focam um pouco mais. Como é que você chegou no meio termo ou acabou pegando um lado ou outro? A gente usou, mas a gente deixa claro que ele não faz parte da astrologia tradicional. A hermética também não usa, ela vai até Saturno. Mas aí a Pri me convenceu, ela falou assim: já que você vai fazer, faz completo. E aí quem usa vai poder trabalhar. Mas como esses planetas, eles trabalham além de 32 anos para fazer a volta e tudo, eles não afetam uma pessoa muito, mas eles afetam uma geração de pessoas, né? Então, Urano, ele tem as ideologias daquela geração, Netuno tem a parte espiritualizada, Plutão são os grandes desafios. E a combinação desses 3 vai moldando o que a gente vai chamando das gerações, né? Então, isso não é usado a princípio, mas você pode ter. Eu coloquei toda a definição. É bom lembrar que tipo, esse livro não é o que eu penso, mas a gente fez uma grande compilação do que é a teoria da astrologia, para a gente trabalhar com isso, né?
Então eu tentei ser o mais fiel possível e o mais tradicional possível, né? Então o que a gente vai falar? Primeiro o que são as polaridades, depois os 4 elementos, né? Então o que é terra, o que é fogo, o que é ar, o que é água, emoções e todo esse processo. E depois as 3 qualidades, cardinal, físico, mutável. Depois a gente chega nos signos, né? Então a gente vai ter o Áries com as principais palavras-chave. Então quando a gente olhar ao longo da história o que define Áries, então nas palavras de todos os principais astrólogos, seria assim, quase todo mundo usa estas palavras para descrever Áries. Né? Iniciativa, coragem, impulsividade, liderança, competitividade, independência, impaciência, energia, franqueza, espírito aventureiro. São as que são mais gabaritadas. Então, dos 60, praticamente 60 usam. E praticamente 100% usa, né? Porque é muito... E depois a gente foi juntando. Então, a gente faz um pouquinho falando dos decanatos, o que é cada decanato, e faz a lista com as 100 palavras mais usadas, também com mais ou menos o peso de que elas são utilizadas. Para a galera adquirir vocabulário. Vocabulário vai ser muito importante quando você for estudar seu próprio mapa, né? E uma coisa que também não tem, aí eu falei, o que não tem nos livros de astrologia? Eles não falam dos anjos. Porque o maior motivo que se estuda astrologia dentro de ordem iniciática é para fazer a teurgia. É para você localizar qual é o anjo que está mais afinizado com a sua essência, para você poder fazer rituais de evocação para você chegar mais próximo do seu sagrado anjo guardião. Então, parece que os anjos e a astrologia eles tomaram meio que um caminho separados, né? Porque aqui no Brasil, a Mônica Bonfilho acho que foi a grande angeóloga, né? Ela começou na década de 90 e pá! E aí você procura o anjo pela data de nascimento e tal, mas acho que pouquíssimos autores aqui eles juntam de que os anjos, na verdade, eles são facetas antropomorfizadas dessas energias, né, desses espíritos planetários superiores, né? Então cada signo ele vai tratar de 4 anjos. E aí a gente fez a definição de cada um, o que eles fazem, quais são os graus que eles velam, toda essa parada, os símbolos dele, o sigilo, se o cara quiser fazer talismã. Então a gente prepara o leitor para poder trabalhar com magia planetária, né? E aí a gente faz isso para todos os signos. E aí a gente trabalha com os planetas, né, no mesmo processo. A gente entrou com as palavras-chave que a galera mais utilizou ao longo da história, né? Fala de domicílio, exaltação, queda, exílio, como é que você usa na magia. E as palavras para você usar, tanto para meditação, quanto para adquirir vocabulário. O Rodrigo falou, eu mandei para ele esse aqui, ele falou que ele ficou testando para meditar e era um negócio muito louco, né? E aí vem a parte que você perguntou, né? Como é que a gente faz? A gente combina tudo? Ó, Urano, Netuno e Plutão a gente trabalhou também. Aí a gente fala das casas, então eu separei e as principais qualidades de cada casa também fui arrumando em ordem de tempo. Então, é engraçado porque nos grimórios medievais você fala lá, casa 6, ela trata dos seus servos. Mas no mundo moderno você não tem servos. Mas aí a gente colocou lá umas observações para o pessoal como curiosidades, que né, ao longo dos séculos as definições do que é cada casa vão mudando. Então eu tentei manter o que são as casas atualmente, mas como é que elas evoluíram ao longo dos séculos. Pode falar, Ulisses. Marcelo, essa parte de anjo me interessa. Me diz o seguinte: o livro ele traz assim alguma explicação de como trabalhar com esses anjos, de como montar um ritual para evocá-los? Como é que funciona isso? A gente teve que separar em outro livro, porque esse livro ficou com 700 páginas e o capítulo dos anjos deu mais 200 páginas. Então a gente separou em um livro de teurgia e um livro só com os dados da astrologia. Então a gente tem no final só a parte para você fazer as evocações simples, né? Que qual que seria a ideia aqui? Então eu tenho lá Sol em Áries. Então eu tenho as palavras-chave de Sol em Áries, que a gente juntou
as combinações que foram usadas aí ao longo dos séculos. E aí a gente juntou como é que esse anjo se manifesta em Tiferet. Porque vamos pegar, por exemplo, o Verruiá, que é um facinho. Ele é o primeirão. Então ele está aqui. Ele é peixes e Ares. Ele é o primeiro dos anjos, de 0 a 5 graus, do primeiro decanato. E quando você vai fazer um talismã, você vai fazer com uma meia-lua em dourado, né? Isso aqui seguindo padrões da Golden Dawn. E aí aqui tem a essência do guerreiro espiritual. Por quê? Porque esse anjo, se você for olhar no Kircher, nos livros tradicionais de anjo, ele fala que as qualidades desse anjo, elas são justamente qualidades de alguém que é um guerreiro, um líder e altamente compassivo. E ele é usado para quê? Para você dar o primeiro passo para qualquer coisa. Então ele é o primeira energia de começar um processo, começar um projeto. Por isso que a gente escolheu fazer o lançamento do livro justamente em honra a ele. Então fizemos todo o ritual completão. No livro de teurgia, aí a gente tem o ritual completo, que a gente pegou com o pessoal da Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. Aí eu pedi para o grão-mestre, como a gente vai fazer o Liberin e o Liberri, ele falou, putz, seria legal que ficasse em consonância com o martinismo. Então a gente fez o ritual de evocação angélico do martinismo para você poder trazer essas essências para você. Então como é que funcionaria? Vamos supor que alguém que está assistindo aqui, ele tem Sol em Áries. O que significa? Significa aqui, ó, o seu chakra cardíaco, né, o seu Tiferet, ele vibra com a velocidade ou com o poder ou com a emanação de fogo cardinal. E aí você descobre pelo mapa exatamente em qual grau que está o seu Áries. E aí você vai achar qual é o tal do seu anjo cabalístico. Todo mundo meio que já ouviu falar de anjo cabalístico e etc. Aí tem umas datas, mas essas datas nunca batem. Por que a data não bate? Porque tem que fazer a conta pelo grau. Você tem uns arredondamentos aí de 365 graus ou 366 em ano bissexto, então varia tudo. Mas o mais correto seria faz o mapa em qualquer site, né, ou pela hospitalaria, e dá uma olhada e aí você vai achar exatamente qual é a energia que vibra em você. E por que eu vou fazer um ritual de teurgia? Por que eu vou ler os salmos e fazer as rezas e trabalhar isso? Porque você está se tornando mais próximo do anjo. Só que a parada qual que é? Você não vai estudar só o seu Sol, você vai estudar todos os planetas. Então, quando a gente chegar, por exemplo, na Lua, a Lua vai estar em outro signo. Eu acho que aqui estava incompleto esse arquivo. Mas, por exemplo, a Lua vai estar em outra parada. Por exemplo, em Peixes, e aí vai ser um outro anjo. Deixa eu peguei um arquivo bem velhinho aqui. Vamos supor, aqui é o Sol, mas se fosse uma Lua, se a sua Lua estivesse em Capricórnio, você teria a Lua com um outro anjo regendo. E aí, na verdade, esse anjo ele estaria influenciando Yesod. Ele seria, por exemplo, Yealel em Yesod, que aí seria a essência do protetor. O que é? Uma pessoa que ele tem um protetor com uma influência quando ele vai ter sonhos ou viagens astrais. Então, a parte que foi realmente complexa do livro e complicada foi entender essa nuance mais pura da árvore, como ela se manifesta em cada uma das esferas. Então, se você tem o Sol em Capricórnio, tem uma série de palavras. Mas se você tem, por exemplo, Marte em Capricórnio, o Marte em Peixes, ele vai ter outras palavras-chave. E os anjos, eles vão estar falando, eles vão estar trabalhando em outros níveis. Então, por exemplo, você vai procurar um anjo de Capricórnio para o seu Marte, ele vai te ajudar a traçar batalhas de uma maneira mais resiliente, mais séria, com mais ética. E aí você vai fazer a evocação pelo quê? Por todos os anjos. Então, qual que é o processo tradicional para o Ulisses? Você pegar segunda-feira, aí você vai fazer o ritual para o seu anjo da Lua. Aí você vai pegar terça-feira, você vai fazer seu ritual para o anjo de Marte. Quarta-feira, para o seu ritual do anjo de Mercúrio. Quinta-feira, para o seu ritual do anjo de Júpiter. Sexta-feira, para o ritual do anjo de Vênus.
sábado para o anjo de Saturno, domingo para o anjo do Sol. E aí você vai repetindo essa tradição de se conectar com esses anjos e automaticamente você vai se tornando uma pessoa mais próxima dessas energias, ou seja, você vai ser arrastado à força para chegar mais perto da sua verdadeira vontade. Ok? E Bem essa é a legal. primeira parte. Aí tem a segunda parte, que é a parte de magia, que é. E outra coisa, para quem fica assustado, pode fazer o seguinte: eu nunca vi astrologia na vida. Beleza, ignora essa página dos anjos por enquanto. Então usa só aqui, ó, Urano em Peixes, palavras-chave, e aí você usa a palavra-chave. Depois você estuda decanato, depois você estuda. Tá, o livro ele tem isso. Na parte do como usar este livro, a gente pega pela mãozinha. Então ela fala: olha, você é um faixa branca? Então vem aqui com a gente. Você vai usar só essas páginas pares. Ah, não, eu já estou estudando mais, eu já sei tarô. Beleza, você vai usar os decanatos. Ah, eu já estou manjando, eu já estou seguro, eu já fiz meu mapa, eu já fiz meu livro, eu já escrevi os exercícios, eu já estou no caminho. Beleza, então agora vamos falar de anjo. Pode falar, Paulo. Aproveitar também para dar o gancho, né? Que para quem tá inseguro, uma das opções no financiamento é justamente você adquirir o seu mapa tanto o seu mapa natal quanto a árvore da vida com os anjos, certinho. Então você ainda consegue utilizar o seu mapa para poder fazer um depara do livro e usar ele já como modelo para estudo. Isso aí. Ó, aqui eu estou mostrando o Urano nas casas. O Ulisses perguntou o Paulo perguntou dos transaturnianos. Para as pessoas, eles costumam ser mais importantes a casa onde ele está. Então a gente fez assim, tipo, eu tentei, ó, eu fiz o máximo que coube. Era aquele negócio, quantas definições tem? A gente achou um monte, a gente falou, peraí, vamos ver qual é a que a maioria dos astrólogos usa. E aí a gente foi eliminando, porque tem umas que Urano da casa 8 que são uma viagem maluca, tipo, você vai entrar em contato com forças extraterrestres ou com não sei o quê. Então a gente foi eliminando tudo que era mais doidão e foi pegando a parte, por exemplo, Urano na casa 8 é Urano na casa de Escorpião. Então ela tem a ver, ó, transformações inesperadas, uma perspectiva inovadora sobre tabus, recursos compartilhados inovadores, intensidade nas relações íntimas, interesse por ciências ocultas, resistência e restrições financeiras. Então aqui tem o ponto. Por que a gente vai usar isso? Para a parte de magia planetária. Aí fala, Robson. Que bom que você já parou falando da parte de magia, porque eu spoiler do livro de magia. O livro de magia a gente vai usar basicamente isso, que é quando a gente pega o mapa para fazer escolha de horas e para fazer evocação dos espíritos planetários. Então a gente vai pegar a hora melhor para fazer a evocação e aqui tem o que você quer. Então se você estiver só olhando e folheando, você vai ter a descrição. Eu fiz um resuminho aqui para ficar fácil e você vai ver o que eu quero fazer. Eu quero tal coisa, então eu vou buscar tal planeta de tal jeito e ele vai sintetizar o que você precisa. Pode falar. Mostra uma página do livro aí, Marcelo. Deixa eu pegar aqui. Cadê a parte de Plutão? Aqui são os aspectos. Só para a gente. Então, toda essa parte foi tudo de planetas. Agora vem os aspectos. Conjunção. Muito então, eu quero trabalho. Aqui, ó. Pronto. Aí. Essa aqui é a parte da magia. Então, tem o uso mais profano para a galera que está estudando, que é o quê? Os aspectos, que é o que a gente usa para fazer magia planetária, né? Então, na magia planetária, eu vou fazer o que eu quero. Por exemplo, o que é um Sol e uma Lua? É a minha essência com o meu íntimo. Então, quando está em conjunção, significa que eu estou fortalecendo essa energia. Quando é que eu posso fazer isso? Uma vez por mês, você vai ter essa conjunção. Porque a cada 28 dias a Lua dá uma volta. Então, em algum momento daquele mês, a Lua vai estar em conjunção. E aí você tem, o que eu posso fazer? A gente teve a sacrossanta paciência de falar, em Áries, com a conjunção Sol e Lua em Áries, você pode conseguir uma energia ousada e apaixonada.
a identidade e as emoções alinham com a busca de desafios e novas aventuras. Então, isso serve tanto para você ir olhando a parte de aspectos do seu mapa normal, quanto você está procurando alguma coisa para fazer, para usar numa evocação ou numa escolha. E aí, não satisfeito, a gente fez para todos, né? Então, Sol com Mercúrio, com Vênus, com Marte, com Júpiter, em cada um dos signos. Em Saturno, em Urano, porque vai tendo diferenças, né? Alguém perguntou assim, pô, você não tentou fazer com o ChatGPT? Eu falei, não dá como, o ChatGPT é uma bosta para fazer essas coisas. Ele só dá resposta mequetrefe, só coisa churumbada e só fala do Sol. Então, quando você vai fazer Lua em conjunção com Júpiter, ele erra tudo. Porque ele só tem basicamente dados de internet do Sol. Então, a gente teve que fazer tudo na raça. Então, a gente aproveitou todo o banco de dados que a gente tinha de 15 anos de mapa para ir completando. E aí a gente foi arrumando e fazendo isso aí. Então, a gente tem todas essas combinações. Então, trígonos, né? Como é que funciona? O que é um trígono, né? Quando você tem a Lua, Sol, Júpiter. Quando você tem dois planetas no mesmo, em signos diferentes. Isso é uma coisa também que não tem em nenhum outro livro, porque, por exemplo, quando você tem o Sol em Áries, você tem duas possibilidades de trígono de Lua. Você pode ter a Lua em Leão ou a Lua em Sagitário. E aí a gente fez lá. Indivíduos com Sol em Áries e trígono com Lua em Leão ou Sagitário, eles experimentam uma harmonia natural com o eu consciente e as emoções. Esse primeiro parte do parágrafo é aquela explicação que costuma vir nos livros de astrologia mais comum. Então é para o pessoal. Não. E aí eu coloco: impulsiva de Áries se alinha com a expressão do lunar, causando a personalidade. Então a gente explica das diferenças, o que é em Escorpião e o que vai ser em Peixes. O que vai ser em Câncer, o que vai ser em Escorpião, o que vai ser em Gêmeos e em Libra, e assim sucessivamente. Porque aí o cara pode ver exatamente o que ele quer. Cadê o Robson? É isso daí? E aí no final Eu vai ter queria ver do livro de teologia, Marcelão. o livro de teologia. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir ele aqui. A gente fala dos dois. Então vamos ver o de teologia. O de astrologia basicamente é isso. Ele vai ter isso até o final, e aí as últimas páginas é um capítulo só para fazer só para fazer os rituais, como é que funcionam. O de teologia a gente pegou e fez o seguinte. Então ele vai ter os anjos. Isso aqui, aliás, eu tenho até que agradecer ao Robson. Esses sigilos ele me passou. Então também a gente juntou todos os livros sérios de anjos que tem. Não os modernos, os medievais, né? O Robson fez uma seleção, eu peguei, a gente olhou e foi separando. E aí a gente separou todos os atributos para o cara usar, as cores, o sigilo, o pantáculo, o que você precisa fazer, o que tem que escrever, como é que tem que fazer a vela. Então tem todas as instruções, e aí a gente tem as características que você vai ter, que são, não por coincidência, as características mais puras de Peixes e Áries. E aí a gente vai indo. Qual é esse anjo? Esse anjo ele é o anjo criado pela imagem telesmática pela Golden Dawn. Então, quando você pega lá no manualzinho, ele vai ter lá Vav, Ré e Vav. E aí você vai olhar. Quando é o Vav, é uma forma estável, pouco desajeitada, masculina e tal. Ré, uma forma fulano, tal. Então, quando você vai tendo as letras, né, se é H também, você vai construir o anjo. E as vestes dele tem que ter a cor. Então tem todo um processo. E aí, usando inteligência artificial, a gente foi fazendo até construir a imagem. E aí a Pri sugeriu e falou: alguns dos anjos são homens, alguns são mulheres, né? Então, por exemplo, Yod Lamed Yod, a manifestação seria uma manifestação feminina. E quando a gente montou o tarô, ou o deck para você usar no altar, veio a ideia de fazer assim: putz, seria legal a gente ter, por exemplo, uma versão feminina e masculina. Porque vai que a pessoa fala, sei lá, eu não quero usar, só quero usar anjos mulheres porque eu sou feminista, ou o cara que fala assim, eu não me sinto à vontade para anjo. Enfim, a pessoa, cada um é cada um. E a gente preferiu fazer versões. Então a gente fez uma versão que seria mais ou menos a oficial,
e uma versão alternativa para quem quiser usar. Então você percebe, por exemplo, eles têm qualidades diferentes. Ó, esse aqui é Tiferet. Então você vê que é um anjo, ele brilha mais. O anjo de Gevurah, ele está de armadura. Então eles puxam várias características. Esse desenho ele é construído para você ajudar você a fazer a visualização. Então ele vem construído com os signos que ele carrega, com as esferas que ele está, com todo o processo deles. E aí vamos embora, todos os anjos. Você vê, eles vão mudando de cor ao pouco, eles formam um caleidoscópio lindo, né? Ó, aqui são os querubins. Merecia um baralho, né, Marcelo? Tem um Vai baralho. ter, né? Já tem, a gente já bateu a meta. Todo mundo que comprar esse livro vem junto com o deck. Só que o deck a gente fez, deixa eu ver se eu conseguir abrir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma gambiarrona aqui só para mostrar para vocês como que o deck fica. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Yeiael. Eu vou dar um place. Vou abrir uns arquivinhos aqui, espera só um segundinho. Yeiael 22. Então eu vou te mostrar como é que fica o arcano desse anjo. Então esse aqui é um deles, uma face, e a outra face é ela. Então esse é o deck. Então ele é um deck grande, então a gente fez naquele tamanho grande para você poder usar. Aí ele vai ter as letras do nome de Deus para você meditar sem você se perder da imagem. O nome dele também, o salmo que você precisa ter, com a frase mais importante de cada um dos salmos, os signos do zodíaco e aqui quais são as esferas que ele trabalha. Então ele trabalha Netzah dentro de Binah. Então por quê? Porque aqui rapidamente você vai pegar pelo guia que a gente tem aqui de incenso e cores e atribuições e você vai poder já usar os incensos certos para cada sefirah, para cada anjo. Então vai ter a cor da vela, você com a carta você já prepara metade do ritual. Então aqui você vai ter o que precisa desenhar e os sigilos que tem que traçar. Basicamente é isso. E tem o verso que você quer. E como a gente já bateu a meta, então a gente já vai fazer, por exemplo, os 4 anjos do RMP. A gente vai fazer os 9 arcanjos, que aí a gente vai ter os 81 anjos da maçonaria. Depois a gente vai começar a colocar outros anjos. A gente vai pôr os espíritos planetários do Arbatel. O céu é o limite. Quanto mais bater meta agora, esse deck vai ficar monstro. Né? A gente está com outro livro também que provavelmente vai ser de meta, que é um de magia planetária de 1500 e alguma coisa, magia astrológica, que é muito legal também. E, basicamente é isso. A gente tem uma palhinha do que vem por aí. Eu acho que ele vai servir para tanto quem não manja nada de astrologia, quanto quem tipo está procurando fazer rituais martinistas para encontrar o SAG. E a qualidade gráfica, Marcelo, vai ser igual a das outras enciclopédias? Mesmo tipo de papel, impressão, capa? A mesma gráfica, mesmo tudo. Capa dura, papel. É para isso que a gente faz financiamento, meu. Porque eu vou falar, aquelas imagens do Jofra Boschart, dos signos, são maravilhosas. Só de ter ela grande para você ver. Estão em alta qualidade. Já vale, cara. A gente comprou elas para usar em apoiar? alta qualidade. Então, para apoiar, catarse.me/astrologia hermética. Ou vai no vídeo, eu vou colocar no link desse vídeo para a galera que ainda não apoiou ir lá. E a gente está pensando, agora, como a gente já bateu a meta, é só ir para frente. Agora é dobrar a meta e juntar prêmios, né? Para o pessoal que não sabe o que é Catarse, né? Tem alguém perguntando na... Então, para quem não sabe o que é Catarse, Catarse é financiamento coletivo. Que é o seguinte, para a gente fazer uns livros desse, no preço que está, porque esse livro a gente está conseguindo fazer a 270, 275. E esse livro, normalmente, ele custaria 500, 600, um livro dessa qualidade, com esse preço, com tudo. Como é que a gente faz? A gente
faz como se fosse um financiamento. Então a pessoa fala antes, fala assim, eu quero comprar. E ela vai lá e dá o cartão e paga. E aí a gente junta. E quando chega num ponto onde a gente já conseguiu o valor da gráfica, a gente fala, beleza, a gente garantiu o livro na qualidade que a gente queria, do jeito que a gente queria. Ah, mas aí mais pessoas começam a pagar. Então, por exemplo, nesse momento a gente já estava com mais do dobro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mais fazer com aquela tiragem pequena, eu vou aumentar a tiragem. Só que quando a gente aumenta a tiragem, o livro ele fica mais barato. Porque o caro do livro é o quê? É a gráfica, é o papel, é o fotolito, a parte digital, a revisão, todos os processos, né? Para você fazer um livro ou 1 milhão de livros, todo esse processo tem um custo. E depois, quanto mais livro a gente faz, mais cai o preço individual do livro. Então sobra aí uma gordura, vamos dizer, que é o que o resto do pessoal que faz financiamento, geralmente eles ganham de lucro. Como a gente quer que esse livro vá para muita gente, o que a gente está fazendo? Todo o lucro que a gente vai ter com o financiamento, a gente torra. Então, o pessoal que apoiar ainda essa semana vai ganhar uma réplica daquela tábua de ouro com os 72 nomes de Deus para meditar. Em MDF. Quem fez lá, participou do outro, ganhou uma tábua esmeraldina, né? Cadê minha tábua aqui? Alguém tem só para. Tá lá na sala, a gente usou no ritual. Mas é de uma qualidade bem legal. E, Robson, fala alguma coisa para o pessoal poder. A tábua esmeraldina que o Marcelo está falando. Então a gente sempre faz umas réplicas muito bacanas e ficou na mesma qualidade. Mesma qualidade. E todo mundo que apoia essa semana, de hermetista para cima, já ganha. E aí, essas cartas novas, provavelmente essa entrevista deve entrar agora quarta. Então, provavelmente, quem já estiver apoiando já está ganhando. Os anjos do RMP provavelmente também já ganha. Então, o que acontece? Você vai comprar. Fala alguma coisa, Paulo, para o vídeo te pegar. O Paulo está mutado. Essa foi do último financiamento, e a gente já teve essa aqui também, quando lançou os livros de Telegram. Isso é um negócio muito legal, né, cara? E tem gente que usa de mousepad, tem gente que usa no altar. E aí fica muito, minha tá no muito altar, as boa. duas. A minha também. E essa também, principalmente, porque vem com os 72 nomes de Deus, né? Aquela réplica da Tábua Dourada, é lindona. E se você apoiar, você vai ganhar isso daí. E aí depois a gente vai ter pôster também. Cara, o céu é o limite, eu só preciso da ajuda da maior quantidade possível de pessoas. Quanto mais gente apoiar, mais todo mundo ganha. É isso, galera. A gente vai tentar não fazer um vídeo muito grande, então eu já vou chamar assim considerações finais do povo. Vou seguir por aqui. Ulisses Massad. Cara, parabéns pelo trabalho. E que trabalho, né? A gente fica imaginando aqui esse tempo todo de pesquisa, tudo isso que você condensou, então tenho certeza que vai ser um puta sucesso esse livro, como foram todos os outros, cara. Parabéns aí, bacana de estar aqui. Valeu, Ulisses. Robson Belli, considerações. Um trabalho maravilhoso, como sempre, aqueles que você executa. Marcelo, parabéns. Estou ansioso já para colocar ele na minha prateleira. E para quando sai financiamento? Depois que ele encerrar, quando que os livros saem, os prazos? Então vamos lá. Nossa ideia é que o livro ele já está praticamente pronto. Ele está em revisão mesmo de texto, montagem. E a nossa ideia, ele vai esperar até o final, porque a gente quer colocar o nome de quem apoiou nos agradecimentos. Que esse é um negócio legal, né? Imagina, não dá para fazer de nenhum outro jeito. Imagina, você vai na loja e compra um livro. Então, se você fizer um financiamento coletivo, você vai comprar o livro primeira edição e vai abrir e no final vai ter lá agradecimentos e vai estar seu nome no livro, né? Então, você faz parte da história. Sem os apoiadores seria impossível fazer esse tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, a nossa ideia é essa. Assim que terminar, a gente já vai meter na gráfica. Então, eu acredito que aí, abril, comecinho de maio, a gente já vai estar enviando para o pessoal. É claro, se a gente bater para chegar no Japão, demora um pouquinho mais, né? Sejam bem-vindos à nova safra de magos que trabalham com anjos. Vai ter muita gente, porque eu deixei de um jeito que ficou muito legal e fácil de você começar e ter resultado, né? E é claro, se a gente bater muita meta e tiver muito prêmio, muito presente, talvez demore um pouquinho mais.
mas eu acho que a ideia é que para comecinho de maio a gente está entregando tudo. Paula Jacobina, considerações finais. Bem, antes de mais nada, agradecer a você e a Pri pelo trabalho. Como a gente estava comentando aqui no chat. Se não fossem vocês, esse tipo de material não seria feito. Ainda bem que existe um Marcelo e existe uma Pri, e que nós estamos encarnados neste momento, onde vocês também estão encarnados para poder fazer esse trabalho. Parabéns e torcendo cada vez mais para que a gente possa continuar dobrando a meta e dobrando de novo a meta para ter mais prêmios e uma série de coisas. E, cara, tá fantástico. Eu já fiz, assim que saiu, eu já fiz a aquisição, peguei o pacote com mais coisa, peguei mapa. Eu tenho meu próprio mapa, mas eu quero o meu mapa também. Eu quero a minha árvore da vida com os anjos. Eu peguei todos os livros, peguei tudo possível porque tá sensacional. Parabéns. Valeu. André Correia, considerações finais. E Cara, aí, o que é parabéns. astrologia? Pegou um pouquinho? Cara, eu venho acompanhando o seu trabalho já de astrologia faz um tempo. Eu tenho, né, visto tudo que tem sido feito. Acompanhar vocês aqui no Mayhem, a gente vai absorvendo. Eu sempre brinco, né, falando que eu não manjo nada de astrologia. É porque perto de quem estuda, de quem tá a fundo nisso todo o tempo, eu não conheço absolutamente nada. Mas, assim, esse livro, até naquela parte, como usar esse livro, né? Você já dá para ter uma ideia muito bacana. Tem os cursos, né? Quem entrar lá no site do Mayhem lá, vê que tem tudo muito bonitinho lá. E esse livro eu tenho certeza que vai ser uma das estrelas ali do Pentateuco Deodébio Martinelli. Eu tô ansioso também para receber o meu. E é isso, cara. É isso. Parabéns. O trabalho é impecável, não preciso nem falar. Todos, eu vou ser redundante aqui. Quem tem um livro que você já fez sabe a qualidade não só do material físico, mas do conteúdo também. Parabéns mesmo, cara. É isso. Valeu. Beijo, Chuchu. Tiago Tamosauskas, considerações finais. Sucesso é tua prova, né, Marcelão? O projeto está aí há poucos dias e já está 200% já de sucesso. Então, se você está assistindo o vídeo agora, ó, é só até dia 25 de abril para você poder apoiar. Então não perde tempo, porque é um daqueles projetos que quem perder vai depois ficar chupando o dedo, reclamando, ai, não vi, não vi. Aproveita, viu o vídeo agora, compra agora. É porque ainda tá no melhor preço, porque depois você vai ganhar tipo 3, eu acho É, que a gente vai dar um monte de prêmio, vai vir pôster, vai vir carta de melhor anjo, hora cara, eu é fiz. ontem. A segunda é Lembra? agora. O de tarô a gente conseguiu bater um monte de meta, a galera ganhou um deck novo de tarô. De tanta gente que apoiou. Então eu acho que quanto mais gente vier, mais a gente vai conseguir fazer coisas, né? Rodrigo Lutarque. Agradecer demais a Pri, ao Marcelo, que me torturou aqui nessas lives que a gente faz, porque para quem participa aqui do Mayhem, das gravações, sabe que ele estava mostrando o livro. E a gente ficava assim, quando vai começar isso? A gente recebeu esses spoilers. E eu estou muito ansioso, também peguei o financiamento já. A gente começou essa gravação, estava 219, agora já está 222. E, assim, já é um sucesso. Fala, Robson. Eu só quero falar uma coisinha a mais. Nunca vi um financiamento da Daimon atrasar ou dar problema. A Sim, gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Porque pra gente, cara, esse é o financiamento que, na verdade, ele é muito importante pra gente, porque ele vai bancar os financiamentos próximos. Porque quando a gente pega um livro, por exemplo, sei lá, o Atalanta Fulgens mesmo, ele não é um livro, tipo, ele é o nicho do nicho do nicho. E a gente vai pegar um livro, sei lá, a gente vai fazer um livro do Tales com a história da OTO, ou um outro livro que é do Tiago de Alquimia, ou o livro do Ulisses, que só aquele é o nicho do nicho do nicho. A gente não tem muita gente, não dá para fazer uma tiragem grande que vá dar lucro e tal. Então, esses financiamentos que fazem esses carros-chefes, eles ajudam que no futuro a gente consiga fazer esses financiamentos. Porque aí a gente vai fazer, tipo, os livros do Jean Dubos. Vai ter lá, ele não precisa dar lucro, mas a gente coloca junto. Então o cara pode comprar o livro de alquimia junto, o livro de cabala junto, e aí ele acaba pagando e consegue financiar o processo.
Então, esses grandões, esses carros-chefes, eles são muito importantes para a editora. Eu queria agradecer vocês por estarem sempre junto, acompanhando e dando palpite, dando sugestão. O Robson, principalmente, que mandou um monte de livro de evocação de anjo. A gente estava discutindo muito qual era o incenso certo, o planeta, como é que fazia, né? Porque, cara, a gente pega livro moderno, é só porcaria, cara, é só maluquice. Então a gente falou, vamos ficar com os medievais, vamos ficar com o tradicional, vamos fazer a coisa bem feita. É isso. Rodrigão? E rapidinho, catarse.me/astrologia_hermética. E também recomendo fazer os cursos de astrologia do Marcelo, porque vai ser um upgrade muito grande na vida de todo mundo. Parabéns, Marcelo, Marcelo. Está para regravar esse curso, tem é muito curso provável que... gravado desse material? Vai ter curso gravado desse material que você está produzindo? Provavelmente vai, e eu tô achando que dependendo de como é que for, o pessoal vai ganhar o curso. Eu tô querendo regravar já faz um tempão. Então vamos aproveitar aí. E é isso, galera. Vocês que estão assistindo, não perde a chance, cara. A quantidade de coisa que você vai acumular de cupom, de livro, de bônus, de presente, vale muito a pena. Fala, Thales. Não, eu ia só completar um outro detalhe também, que apesar do livro, desse você comentou, né, dos livros grandões, para quem nunca pegou um livro do Marcelo, cara, o Marcelo consegue tangibilizar esses assuntos complexos assim de uma forma muito acessível, sem perder conteúdo. Então, por mais que, pô, você não conhece nada de astrologia, caraca, para mim, Mercúrio em Peixes é o problema de garimpo. Cara, pega esse livro que você vai começar a entender de astrologia. Você vai ler uma vez, vai ler duas, não vai ser uma leitura daquela que tu fica assim, caraca, eu me perdi que eu não entendi nada. E aí, para qualquer pessoa que já tenha pego um livro do Marcelo, sabe que ele tem essa capacidade ímpar de conseguir deixar acessível esse tipo de informação. Então, pô, eu tô junto com a galera que, pô, eu com certeza já garanti a minha cópia. Aí, gente. Brigadão. E vocês que estão assistindo a gente até agora, então, muito obrigado. Dá like, segue o canal, apoia o projeto e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.